Este programa é livre para todos os públicos. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria no Senhor que nos reunimos aqui nesta tarde, nesta quinta de adoração, para render a Deus o nosso ação de graças, para render ao Senhor o nosso louvor. E neste dia muito especial, em que voltamos o nosso coração e fazemos memória ao nosso querido São Pio de Pietrelcina. Estamos às vésperas de sua festa litúrgica, próximo sábado, dia 23. Pela manhã, tivemos uma belíssima pregação, uma partilha com o nosso irmão Rogério. Encerramos com o momento de adoração, de entrega ao Senhor. E agora, no início desta tarde, após esta bonita animação, esta oração, essa condução sobre o Espírito Santo, neste calor que estamos vivendo aqui, né? Não é só aqui em Belém do Pará, também é muito quente. Mas queremos proclamar a alegria e a força do Espírito Santo sobre todos nós. E esta tarde quero partilhar com vocês o tema São Pio de Pietrelcina, o servidor da misericórdia. Mas antes de aprofundarmos essa temática tão rica na vida de São Pio, gostaria de partilhar um pouquinho da sua história, da sua infância. Porque somos acostumados a contemplar a vida de Padre Pio, olhar os milagres extraordinários, contemplar os seus estigmas, e tantas coisas bonitas que ele trouxe em sua vida, em seu corpo, como testemunha deste amor, desta misericórdia. Mas porque quero trazer um pouquinho da infância de Padre Pio, para entender que Deus passa em nossa história. Padre Pio já não nasceu com todos os carismas, com todos os dons, de repente assim protegido, né, dentro de uma redoma. Mas Padre Pio nasceu em uma família muito simples, no vilarejo de Pietrelcina, uma comunidade, até então com poucos habitantes, pessoas do campo, do trabalho. E Padre Pio nasceu nesta realidade, em uma família muito simples, mas temente a Deus.
desde criança. Padre Pio Francesco Forgione aprendeu a rezar, a ter uma profunda comunhão e confiança em Deus. Essa transmissão de fé foi dada por seus pais, de modo particular a sua mãe, que ensinou o pequeno Francesco a ter amor e confiança a Deus. Só para vocês terem uma ideia, o quanto a família era piedosa e tinha consciência da graça dos sacramentos, logo que o pequeno Francesco nasceu, no outro dia ele foi batizado na igrejinha de sua comunidade. E aquela criança foi crescendo em sabedoria, em graça e em comunhão com Deus. Mas o fato que quero trazer a vocês hoje é que em uma ocasião, Padre Pio, o pequeno Francesco, estava no campo, a poucos quilômetros ali do vilarejo de Petreutina. A família tinha um campo, onde plantavam, cultivavam, cuidavam de alguns animais para o sustento. Era um período muito difícil e também de muita pobreza. Então aquele campo era o meio do sustento daquela família. E aquele pequeno Francesco já tinha a sua iniciativa, o seu carinho, a sua dedicação em ajudar a família naquilo que ele podia fazer. Então, todos os dias, ele ia ali para o campo, com muita obediência e com muita docilidade, fazia os seus afazeres, aquilo que era pedido pelos seus pais. E depois ele gostava de ficar debaixo de uma árvore, sempre para rezar e conversar com Deus. Ele tomou posse no coração daquilo que os seus pais transmitiram pela fé. O dom da confiança. Deus caminha conosco. Deus é nosso amigo. E quando conversamos com Deus, Ele nos responde, Ele atende os apelos do coração, porque Deus é amigo, Deus é próximo. Então, Padre Pio aprendeu isso desde pequenininho, que Jesus, nosso Senhor, é seu amigo, é próximo, por isso o diálogo, por isso a conversa. Nós vamos ver mais tarde quantas vezes Padre Pio teve a graça, em um desses diálogos com Jesus, pela oração, de contemplá-lo, né? A visão fisicamente, não só de Jesus, como de Nossa Senhora, dos anjos de guarda. Mas, veja só, Padre Pio, em uma ocasião, guardem isto, porque aí é onde tudo começa. Em uma ocasião, ele estava ali, no campo, brincando, rezando, quando de repente, passou um frade capuchinho, que estava ali no vilarejo, pedindo esmolas. Frei Camilo estava com sua sacolinha pedindo donativos para levar ao convento, para o sustento dos frades e também para ajudar as pessoas pobres que batiam ali na porta. Este é um dos primeiros contatos de Padre Pio com os capuchinhos.
Aquela criança ficou encantada com o gesto daquele frei, com a sua sacolinha, pedindo esmolas, mas com um coração cheio de alegria, com um coração cheio de confiança. Aquele frei, sorrindo, chegou perto de Francesco e ali começou um diálogo. O primeiro sinal de vocação nasce no coração daquela criança, ao ver o testemunho radical, o testemunho de amor daquele frade capuchinho. Frei Camilo foi embora, seguiu a sua jornada, e aquela criança ficou no coração, ficou na mente, e começou a pensar mais sobre a vocação. E ali, em um determinado momento, na mesa da refeição, aquela criança se levanta e diz: eu quero ser padre. Veja só, em um momento ele guardou no coração, ele teve a experiência do encontro com aquele frei, e ele foi alimentando no coração, na sua simplicidade, no seu diálogo com Deus, ele compreendeu: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser um sacerdote. Eu também quero servir a Jesus no outro. Aquele frei foi luz naquele momento para a vida de Padre Pio. Foi um testemunho da misericórdia de Deus. E quando Padre Pio disse aos seus pais: eu quero ser padre, eu quero ser como o Frei Camilo, o seu pai ficou assim, um pouco assustado, e disse: mas meu filho, nós precisamos de dinheiro para que você estude. E a mãe, com sua sabedoria, logo disse: se Deus quer, Ele vai providenciar tudo. Se Deus quer o nosso filho sacerdote, Ele vai providenciar. E assim nasce a vocação daquela criança. Os pais começaram a levar Francesco para estudar. Ali tinha um professor no vilarejo que ajudava as crianças a aprender a ler, a escrever, a ter um conhecimento básico, geral, cultural. E ali começou. Era um menino exemplar nos estudos, na dedicação. Até que chegou o momento. Chegou a idade certa, propícia, para que ele entrasse para o convento dos Capuchinhos. Mas por que estou iniciando esta pregação com este relato, com esse testemunho? Primeiro, porque nós estamos celebrando o ano vocacional. Eu sou pároco na Arquidiocese de Belém, na paróquia de São Pio de Petreutina, que fica no município de Marituba. Mas também trabalho no seminário, sou vice-reitor do seminário maior da nossa arquidiocese. Trabalho, e com muito gosto, com muita alegria, com as vocações. E achei interessante trazer um pouquinho deste relato, desta infância de Padre Pio, porque o testemunho brotou no coração daquela criança o desejo
de ofertar a vida a Deus. E como comecei a pregação lendo o texto do Evangelho, muito conhecido por todos nós. O Evangelho começa falando que para que serve o sal se de repente ele perdeu o sabor? Para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele tem a sua finalidade de dar sabor às coisas, não é isto? Depois o Evangelho continua. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma lâmpada, uma luz, e colocar embaixo de uma vasilha. Mas essa luz tem que ser colocada em um candeeiro, em um lugar bem alto, para que todos vejam aquela luz. E aí Jesus nos diz, assim deve ser a vida de todos aqueles que um dia tiveram um encontro pessoal com Jesus. Que a vossa luz, que a vossa obra brilhe diante do mundo. E todos vejam e glorifiquem a Deus. Quando se refere que vossas boas obras brilhem diante dos homens, sejam reveladas, não é para uma glória pessoal, mas o Evangelho diz, mas para que todos contemplem, para que todos vejam a vossa identidade, em outras palavras, né? Identidade, a nossa identidade, embaixadores da misericórdia, do amor de Deus, para que todos vejam e assim brilhe no mundo como luz. Veja, não foi diferente a vida de Padre Pio, depois da sua infância, já tendo este primeiro contato com Deus, depois entrou ali no seminário, passou por todo um percurso formativo que é próprio das etapas, estudou a filosofia, estudou teologia, recebeu os ministérios, fez os votos da congregação, passou por um percurso de oração, de aprofundamento, de comunhão com Deus. Depois recebeu a graça do sacerdócio. Mas aquilo que Padre Pio recebeu lá atrás, ele não esqueceu. Lembra? O primeiro contato com um frei que estava pedindo esmola. A caridade ficou gravada. O testemunho ficou gravado no coração. E Padre Pio descobriu que ali estava a verdadeira alegria. Muitas vezes nós complicamos as coisas. Queremos buscar alegria em tantos lugares. E o mundo é craque para oferecer essas coisas que são temporárias, essas falsas alegrias, esses falsos prazeres. Mas volto a dizer que Deus é simples. Veja que quando Jesus tem um diálogo ali, a respeito dos mandamentos, das leis, e quando tudo é muito simples, depois Jesus vai nos dizer, né? Que em tudo consiste as leis, os profetas, os ensinamentos, em amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a mente, com todo entendimento, com toda a potência da alma. Esse é o maior de todos os mandamentos. E o segundo é semelhante, amar o próximo como a si mesmo. É feliz quem compreende que aqui está a chave para a felicidade. Eu não preciso ficar buscando muitas coisas para um lado e para o outro.
E volto a repetir, Deus se fez simples a nós. E nos deixou de forma muito enxugada, digamos assim, com esses 2 mandamentos, o cumprimento de tudo. Porque se eu tomo posse desta verdade, desta graça, me coloco diante de Deus, confio a minha vida ao Senhor, no coração da igreja, na vivência da Eucaristia, na busca dos sacramentos. Se coloco o Senhor como centro da minha vida, na minha oração pessoal, no meu cotidiano, na minha casa. Antes de sair para o trabalho, para a correria, eu coloco Deus ali. Não, primeiro eu tenho que rezar. Primeiro eu tenho que consagrar o meu dia ao Senhor. Ah, mas padre, eu acordei atrasado, né? Não. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se coloque em oração. Depois você sai para o seu trabalho, para a sua luta. Lembre do Senhor durante o dia. Ou seja, eu começo a colocar Deus como centro da minha vida. Ah, mas é tão feliz quando eu compreendo que o domingo, o dia sagrado, o dia do Senhor, eu devo ir à Santa Missa, eu devo me colocar diante do Senhor, eu devo ouvir a palavra, não apenas como mero ouvinte, mas eu devo ouvir a palavra, guardar no coração, e como discípulo, como amigo de Jesus, e cultivando esta palavra, e ao sair da missa, após o envio do sacerdote, porque não é uma despedida, mas é um envio, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, eu saio com o coração alegre, como missionário, como discípulo do Senhor, e com o propósito de colocar em prática aquilo que recebi na Santa Missa, aquilo que recebi na Eucaristia, a palavra que foi proclamada, a homilia, o ensinamento que foi ministrado. Então eu tomo posse, vou colocando em prática. E isso vai cultivando o meu amor a Deus por primeiro. E este amor a Deus vai me conduzindo a uma entrega amorosa, gentil e radical ao próximo. Porque é muito fácil a gente olhar a vida do Padre Pio somente aquilo que conhecemos dos milagres, dos sinais, etc. e tal, como nós já partilhamos. E amamos tanto a Padre Pio e temos tanto carinho. Mas não basta isso, porque senão vai ficar uma devoção vazia. Se faz necessário colocar em prática aquilo que ele nos ensina. E Padre Pio só se tornou este homem generoso, caridoso, porque ele compreendeu que a sua vida, que o seu coração, por primeiro, tem que estar voltado a Deus. E é esta consagração a Deus que vai transformando a nossa vida, vai transformando a nossa humanidade, o nosso coração, naquilo que é vontade de Deus para nós. Vocês estão entendendo? Então veja, eu estou tentando fazer essa ponte daquilo que foi a vida de Padre Pio, o seu amor total a Deus, a sua entrega total ao Senhor, com aquilo que é o desejo, que foi o desejo do coração de Padre Pio, e é o que a igreja nos orienta, o que a igreja nos ensina. Depois, quando se fala que Padre Pio foi um embaixador da misericórdia, um dispensador desta graça de Deus. O que quer dizer isso para nós? Veja, depois da comunhão de Padre Pio com Deus, na oração, nos sacramentos,
a devoção a Nossa Senhora, a penitência, tudo isso incomodava o seu coração. Eu preciso servir de alguma forma. Começou tudo muito simples. Quando Padre Pio foi para San Giovanni Rotondo, era um vilarejo no alto da montanha. Quem já teve a oportunidade de ir em San Giovanni Rotondo sabe disso. Eu estive lá 1 mês atrás. E era um vilarejo muito simples, com poucas casas. As pessoas ali passavam muitas dificuldades, estavam em um período de guerra. E então Padre Pio compreendeu o que posso fazer. Pequenas coisas. Olhamos para Padre Pio, logo vem na memória, quando fala de caridade, já vai lembrar o hospital, tudo aquilo, mas não começou pelo hospital. Começou com a sacolinha de pão. O que eu posso fazer hoje? O que Deus me pede hoje? Não é uma fantasia. O que Deus me pede hoje é ajudar essas pessoas que precisam. Então ele ali na missa, após a missa, fazia ali uma motivação, conseguia alguns mantimentos, algumas coisas, e ele, em determinado momento, quando era possível, ele saía do convento com a sua sacolinha e ia aquelas famílias que mais estavam precisando para ajudar. Às vezes era pouca coisa, mas ele fazia com o coração. E este gesto de Padre Pio foi encantando todo mundo. As pessoas não ficaram encantadas com Padre Pio somente por conta dos estigmas. Claro que depois isso aí foi uma grande explosão, no sentido que levou o Padre Pio a ser conhecido pelo mundo afora. Mas as pessoas começaram a amar a Padre Pio pelo seu testemunho de amor a Deus, sua fidelidade à oração e a sua caridade na simplicidade. Depois apareceram os estigmas, como este grande sinal de amor de Deus. E depois todos os outros milagres que conhecemos. Mas Padre Pio compreendeu que não bastava apenas saciar a fome do corpo, não bastava apenas um pedaço de pão, mas precisava ser a alma. E por isso Padre Pio começa, olha a dimensão da misericórdia, como ela vai além. Padre Pio começa a reunir a comunidade, começa a fazer pequenos grupos de oração, para motivar, mesmo diante do sofrimento, diante das tribulações, porque veja, muitas famílias ali tinham perdido, em parte, os filhos, o esposo, porque todos foram para a guerra, muitos foram para a guerra. E era um momento de tenso na história, era um momento de sofrimento. E, no entanto, o Padre Pio procurou levar a consolação de Deus. Procurou gerar na comunidade, guardem isto, por isso as comunidades, os grupos de oração de Padre Pio, não era só para rezar. Ora et labora, oração e trabalho. Padre Pio começou a criar no coração da comunidade, dos pequenos grupos, o senso de partilha, de comunhão, de um ajudar os outros. É bonito quando você vai lendo os testemunhos de Padre Pio, os relatos dos grupos de oração, das pessoas que estavam ali. Olha, nós temos que ver entre o nosso grupo quem é que está mais precisando, para ajudar, para trilhar este caminho, né? Formar uma verdadeira comunidade.
É isso que significa a palavra comunidade. Uma comum unidade. Então aqueles pequenos grupos, não eram grupos grandes. A princípio eram pequenos grupos que tinham que se reunir para rezar e prover aquilo que era necessário também para os irmãos da comunidade. E é bonito, porque isso nos remete lá à igreja primitiva. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Quantas pessoas que tinham um pouquinho mais de posse, um pouquinho mais de condição, foram dividindo tudo. Sob a orientação de Padre Pio, partilhavam tudo. Então é isso que eu quero partilhar com vocês quando falamos de Padre Pio como este homem da misericórdia. Também se dá nas coisas concretas do dia a dia. E é isso que Padre Pio nos ensina. Depois, esta dimensão sublime da vida de Padre Pio se dava também por meio do sacramento da penitência. Padre Pio ajudava a matar a fome do corpo, mas também ajudava a saciar a alma, a salvar almas, pessoas que estavam angustiadas, sem esperança, e pelo sacramento tiveram a graça da alegria do encontro pessoal e do amor para com Deus. Mas o que quero trazer hoje de modo particular, a todos vocês que estão aqui e a vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação da Canção Nova. É uma súplica do meu coração como sacerdote. Guardem isto. A todos vocês que têm este profundo amor, esta profunda devoção a São Pio de Petreutina. Peça, movidos pelo Espírito Santo, a intercessão deste grande santo, para sermos no mundo testemunhas deste amor misericordioso de Deus. Porque senão a nossa devoção a Padre Pio vai ser vazia. E ele não vai ficar contente. Ele quer sim que o nosso coração, quando voltamos o nosso olhar para a sua vida, para o seu testemunho, sim, ele quer nos ajudar a trilhar este caminho. O que Padre Pio nos diz hoje? Filho, filha, ame com todo o coração a nosso Senhor. Seja fiel a nosso Senhor. Viva com fidelidade cada mistério da Santa Missa. Se entregue ao mistério do amor, porque é na Eucaristia que Deus se revela a nós. Por excelência, é em cada Santa Missa que Deus fala ao nosso coração. E Padre Pio ensinava isso aos seus grupos, em sua comunidade. A Santa Missa é este ato de amor de Deus, porque Deus vem do céu, Deus nos acolhe, Deus fala ao nosso coração. Peça essa graça ao Senhor, de fidelidade à Santa Missa, de viver a Santa Missa, de ouvir a palavra de Deus. Volto a repetir, porque disse isso há pouco instante. Não seja apenas mero ouvintes, mas peça essa graça, essa intercessão de Padre Pio, de ser amigo do Senhor, de ouvir a palavra de Deus, tomar posse da palavra de Deus em cada Santa Missa, em cada homilia, em cada pregação. Compreenda este grande mistério. Veja,
Padre Pio carregou em seu corpo as chagas, os estigmas de Nosso Senhor. Mas veja, meu irmão, minha irmã, a graça que recebemos em cada Santa Missa. Veja a graça que recebemos em cada Santa Missa. Se alimentar da palavra e se alimentar do preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Deus. Vocês já pararam para pensar um instante que no momento que você vive a Santa Missa com todo amor, com toda piedade, no momento que você se alimenta da palavra de Deus, no momento que você se alimenta do corpo do Senhor, você é um tabernáculo vivo. Você carrega em teu corpo, você carrega em tua vida o próprio Senhor. E aí depois a palavra vai nos ensinar que somos apenas, de fato, um vaso de argila, de barro frágil, mas trazemos em nós um grande tesouro. Um bom católico que entende o que é a Santa Missa, um bom católico que entende o que é amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, recebe uma alegria, uma força que nada e ninguém no mundo pode explicar. Foi o que Padre Pio descobriu aí, é o segredo. Muitas pessoas queriam saber qual é o segredo de Padre Pio. O segredo é este. E depois o amor que é tão intenso por Jesus, este amor nos impulsiona a ir ao encontro do outro e fazer aquilo que somos capazes, aquilo que somos chamados e o que é possível. Então entenda, filho e filha, entenda isto, guarde isso no teu coração. Este é um dos ensinamentos mais preciosos que Padre Pio pode nos deixou. E este amor a Jesus, este amor ao Senhor, nos conduz a esta graça da igreja, da caridade. Cada um pode exercer esta dimensão da caridade de acordo com a sua vida, de acordo com a sua vocação. Padre Pio começou com coisas simples, depois Deus deu a inspiração ao seu coração para construir aquele grande hospital, a Casa Livre do Sofrimento, de Misericórdia. Mas Padre Pio não construiu sozinho. Ele recebeu esta graça de Deus, mas aquele hospital só foi capaz de ser erguido porque todos compreenderam o ensinamento de Padre Pio da partilha, da dinâmica, da caridade. E quando somos capazes de nos abrir à ação do Espírito Santo, nos abrir ao dom da partilha, a graça de Deus acontece. A graça de Deus acontece. E assim não é porque foi só Padre Pio. Assim é a vida de todos aqueles que amam a Deus e confiam. Porque a obra não é nossa. A obra não era de Padre Pio, ele foi um embaixador da graça e da misericórdia. A obra é de Deus. Mas quando abrimos o coração e compreendemos o que Deus quer de nós, esta graça acontece. Esta graça acontece. Entende? Ontem passamos a tarde visitando o Centro Médico Padre Pio. Estávamos com a relíquia e ali tivemos a oportunidade de partilhar quantas dificuldades para manter o Centro Médico. Mas pela ajuda, pela colaboração
de todos aqueles que amam a Canção Nova e colaboram porque sabem que é uma obra de Deus. Na pandemia, quando tudo precisou fechar, esse centro médico estava ali com as portas abertas e pôde acolher e ajudar tantas pessoas. E eu partilhava com uma das irmãs, e ela justamente dizia: padre, o nosso desejo era ir adiante, e a um momento achávamos que era impossível. Mas pela graça e pelo desejo do coração do Monsenhor Jonas, vamos adiante. Não basta que era uma unidade, um posto de saúde, vamos dar passos. Se tornou um centro médico e com a graça de Deus logo, logo se tornará um grande hospital aqui para atender todo mundo na Cachoeira Paulista. As obras estão acontecendo, mas porque todos compreenderam qual é a missão. E para terminar, na minha paróquia, quero aproveitar para mandar um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando em Belém, no Pará. Quero dar uma bênção especial, um grande abraço à paróquia São Pio de Petreutina, com todos os nossos paroquianos, aos seminaristas de nossa arquidiocese que nos acompanham, com todos os membros de pastorais e movimento. Nós estamos em festa, viu? Nós estamos em festa de Padre Pio desde o dia 14. E aí eu pedi: olha, vocês deixam eu levar a relíquia de Padre Pio até a Canção Nova, né? Vocês aguentam. Então, parabéns a todos vocês aí que nos acompanham, tá bom? Aos nossos paroquianos, Arquidiocese de Belém. E assim quero terminar com este testemunho bonito. Lá em nossa paróquia, de forma muito simples, o que podemos fazer, já que a nossa paróquia é dedicada a Padre Pio? O que podemos fazer para ajudar as pessoas? Não temos muita coisa, mas vamos olhar para o testemunho de Padre Pio. Das pequenas coisas Deus realiza obras extraordinárias. A nossa paróquia é muito simples. Tem 1 ano de fundação. Ainda está em construção. Mas o que vem no coração? O pouco que temos, devemos partilhar. Todas as sextas-feiras em nossa paróquia, nós temos uma missão em que levamos sopa, mingau, agasalho aos hospitais, às unidades de saúde que estão na via principal de Belém e também às pessoas que encontramos na rua. Esta sopa, esta alimentação é entregada para todo mundo, é entregue para todo mundo, não é só para os acompanhantes, para o doente. Quem quiser, recebe. Paramos ali, todos podem receber a sopa. Isso é um trabalho de comunhão entre as pastorais, os movimentos, os amigos, os benfeitores, gente que vem em todo lugar para ajudar. É uma missão bonita. Porque não basta achar a vida de Padre Pio bonita, mas temos que ter algo concreto. Queremos transformar em uma canção tudo isso que recebemos de Deus. Não foi isso que Monsenhor Jonas nos ensinou também? E olha que Monsenhor Jonas tinha um amor muito grande por Padre Pio, não é verdade? Tinha um amor muito grande. E algumas vezes Monsenhor Jonas esteve em Petreutina para rezar junto ao corpo de Padre Pio, né? E da última vez que ele esteve em Petreutina, quando ele voltou com esse desejo de dar um arranco no hospital. Mas é a comunhão do coração, de transformar tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que celebramos, em desejo do coração. Eu acho que foi aí que nasceu essa música, né? Juras de Amor. Quero transformar numa canção. Vamos cantar isto e fazer desta canção a nossa oração,
fazer desta canção nossa ação de graças, encerrando este momento formativo nesta quinta de adoração. E que as bênçãos de Deus, por intercessão de São Pio de Pietrelcina, possa alcançar a todos nós. Que ninguém termine essa quinta de adoração, seja você que está aqui, você que está em sua casa. Ninguém termine de qualquer jeito, mas termine tomando posse. Hoje, Deus realizou uma obra nova em minha vida. E pelo testemunho generoso de Padre Pio, queremos sim dar a vida por Jesus. Queremos sim amar a Deus e amar o próximo, como mandamento, como alegria e vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado.